E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo onde vamos explorar e imaginar como seria se o Ben 10.000 fosse velho. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Enquanto a maioria dos fãs se recorda do Ben 10.000 como aquele homem confiante, determinado e maduro, de cabelos espetados, ombros largos e expressão firme, poucos percebem que essa versão do personagem é apenas uma etapa intermediária de uma jornada muito mais longa e complexa. Jornada essa que nunca vimos na série. Exatamente, galera. Tanto dentro quanto fora da série, ninguém nunca falou oficialmente de uma versão ainda mais velha, experiente e poderosa do Ben Tennyson, como um lendário Ben 10 milhões, ou até mesmo uma forma mais absurda e mais velha ainda, conhecido como Ben 10 bilhões. E aí, preparados para o vídeo de hoje? Como seria o Ben 10.000 mais velho? E para começar isso, responda a pergunta: qual o verdadeiro Ben 10.000? Galera, deixa aí nos comentários, né? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês comentarem, deixar nos comentários e responder qual é o verdadeiro Ben 10.000. O Ben 10.000 do clássico, do Supremacia Alienígena ou o de Ben 10 Omniverse? E bem, é o de Ben 10 Omniverse, mas vamos explicar detalhadamente por que é importante estabelecer qual é o verdadeiro Ben 10.000 da cronologia principal para podermos entender como seria sua versão mais velha. Em Ben 10 clássico, conhecemos a primeira versão do futuro do Ben, um guerreiro rígido, obcecado por eficiência e que havia perdido a leveza do herói adolescente. Esse Ben usava uma versão evoluída do Omnitrix e lidava com as ameaças de forma fria e direta. Só que ele aprendeu a ser mais ele mesmo quando o Ben Prime foi pra lá e deu uma lição de moral pra ele. Ele pode saber como seus ETs lutam, mas será que sabe do que Ben é capaz? Tomara que depois de tanto tempo você não tenha esquecido também. Acho que está na hora de começar a lutar como você. Peraí, você não me contou os segredos do relógio. Como não voltar a ser o Ben? Acredite, você vai querer ser o Ben. Obrigado por me fazer entender. Já o Ben 10.000 do Supremacia Alienígena, o Ben Supremo, ele de fato foi apresentado como o futuro real do Ben Prime em Supremacia. Você é meu futuro de verdade. Será, se não acontecer nada que impeça. E se lembrava de eventos. Peraí, mas você se lembra disso tudo? É, me lembro. Tá legal, mas não faz isso de novo. Inclusive, aqui foi dito que desde sempre o futuro clássico era uma realidade paralela. Nada faz sentido quando você aparece. É uma crítica válida. O que não explica como o Ben conheceu ele mesmo no futuro. Mas não era esse cara aí, não. Vocês passaram por outras realidades. Como um mundo paralelo? Isso mesmo. Por isso que o meu eu do futuro não se lembrava de ter acontecido antes. Mas Omniverse o apagou da existência. No caso, o Derek T. White, né, que foi diretor de Ben 10 Omniverse e membro ativo das reuniões da história da série. Ele disse: a linha dele não sobreviveu. Com isso, o futuro mais coerente com tudo que o Ben Prime viveu é o Ben 10.000 de Omniverse. Ele lembra diálogos. Vocês não vão a lugar algum. Belas palavras pra lápide. Opa, você me deve um sorvete. Ele conhece personagens. Spanner? O que você... onde... Não vimos você há décadas. E só ele passou pelos perrengues do presente atual. Não acredito, a Biocosma. Eu me lembro de você. Faz muito tempo. Muito obrigado por... Esquece. Ele desbloqueou o controle mestre, ele criou o Biomnitrix, participou da guerra temporal e ajudou a salvar todo o Omniverso. O verdadeiro futuro do Ben Prime, segundo a própria lógica canônica, é aquele que respeita os eventos do presente, ou seja, o Ben 10.000 de Omniverse. Mas é aquilo, né? Será caso não ocorra nada que impeça. Você é meu futuro de verdade. Será, se não acontecer nada que impeça. Agora, entendendo de tudo isso, sabemos que o Ben 10 milhões e o Ben 10 bilhões seriam o futuro do Ben 10.000 de Omniverse. E se o Ben 10.000 de Omniverse já tem por volta de 40 e tantos anos, podemos dizer que o Ben 10 milhões teria 60 e o bilhões teria 80 e tantos, né? E ó, o design deles dois aí, massa demais, né? Esse design feito pelo Alexandre, né? Parceiro aqui do canal. Ficou muito massa esses designs. Mas bem, como é de praxe, para entender a lógica desses futuros bens envelhecidos, temos que entender um conceito fundamental do Omnitrix, que é o conceito do ápice da espécie. O ápice da espécie em Ben 10 é, sem dúvida, um dos conceitos mais profundos e fascinantes da série. Em essência, ele se refere ao ponto máximo de desenvolvimento de uma espécie extraterrestre, atingindo a sua forma mais eficiente e otimizada geneticamente. Essa ideia não é apenas uma questão estética, mas sim uma optimização geral. O Omnitrix, ao transformar seu portador em um alienígena, não apenas
apenas funde o DNA do usuário com o de uma espécie. Ele melhora, aperfeiçoa e potencializa esse material genético. A transformação que ocorre não é apenas uma cópia, mas uma versão aprimorada do que seria possível alcançar naturalmente. Um feito que na realidade seria praticamente impensável sem uma combinação extraordinariamente rara de fatores. Para entendermos essa questão de forma mais clara, vamos olhar para os incursianos, uma espécie de sapos humanoides presentes no universo Ben 10. O alienígena correspondente a essa raça no Omnitrix é o Bullfrag, um ser robusto, musculoso, com um físico extraordinário bem desenvolvido. O roteirista Matt Wayne, que trabalhou na produção de Omniverse e tem uma amizade próxima com o Dwayne McDuffie, ele afirmou que o Bullfrag possui genes otimizados. Mais importante ainda, o Omnitrix pré-programou uma dieta ideal para ele, o que proporciona as melhores condições físicas possíveis. Esse comentário do Matt Wayne revela uma perspectiva muito mais profunda. Quando comparamos o Bullfrag com outros incursianos da série, vemos uma diferença notável. A maioria dos membros dessa espécie é esguia, até mesmo subnutrida, e o próprio Imperador Millions, que provavelmente tem acesso aos melhores recursos, é visivelmente obeso. Isso nos mostra que os incursianos não têm uma nutrição ideal nem atingem o pleno potencial da sua espécie. O Omnitrix, por outro lado, corrige essas deficiências, oferecendo não apenas a melhor composição genética, mas também as condições externas necessárias para o pleno desenvolvimento dessa genética. Resultado, o Bullfrag com um físico perfeito, força, velocidade, resistência, coordenação motora e composição corporal otimizadas. O que o Omnitrix faz é essencialmente criar uma versão idealizada do alienígena, como se estivesse usando ciência de ponta para maximizar o seu potencial. Algo que é possível naturalmente, mas não provável. Esse conceito é o que chamamos de característica multifatorial. Por exemplo, supondo que queremos ter um corpo de elite, como o de um atleta olímpico, para alcançarmos tal nível, não basta apenas ter uma genética diferenciada. É necessário que o ambiente favoreça o desenvolvimento dessas habilidades, como alimentação adequada, exercício regular, sono de qualidade, apoio psicológico, entre outros fatores. Mesmo alguém com uma genética espetacular pode não revelar todo o seu potencial se não tiver as condições ideais para isso. Podemos até usar um exemplo do mundo real para ilustrar: o fisiculturista Ronnie Coleman. Embora, obviamente, ele não seja o ápice da espécie humana, já que o Omnitrix não existe em nosso mundo, ele é um exemplo claro de alguém que possui uma genética favorável para o desenvolvimento muscular. Mas quantos possíveis Colemans existem por aí, que por falta de estrutura, apoio ou hábitos saudáveis, nunca atingiram seu potencial máximo? Da mesma forma, muitas pessoas possuem um diamante bruto dentro de si, mas não têm as condições de lapidá-lo. O Omnitrix, no entanto, ele resolve esse problema de forma direta e quase mágica, só que não é magia, é ciência, Ele optimiza todas as variáveis para garantir que o alienígena seja o melhor que a sua espécie pode ser, em relação à genética, saúde, físico, tudo, É como se o alien fosse o super-herói daquela espécie. E o conceito de ápice da espécie no Omnitrix, portanto, é a combinação de fatores genéticos e ambientais, onde o Omnitrix é capaz de fornecer as condições ideais para que uma espécie atinja o seu máximo potencial. Para que um ser humano fosse o ápice da nossa espécie, ele precisaria nascer com uma combinação genética extremamente rara: resistência ao frio, coordenação motora de excelência, inteligência superior, imunidade forte, entre outros, Mas além disso, teria que viver em um ambiente que favorecesse o desenvolvimento dessas aptidões: treinamento constante, estudo, hábitos saudáveis, saúde mental equilibrada, etc. A genética incrível teria apenas o ponto de partida. As circunstâncias é que definiriam se essa pessoa alcançaria ou não o ápice da espécie. Isso é praticamente impossível. É até muito mais fácil ganhar na loteria, se duvidar. Mas ser praticamente impossível não significa que é totalmente impossível. Matematicamente falando, é possível existir um alien ápice na natureza, mas não é provável. E por isso o Omnitrix não está quebrando as suas regras. O Omnitrix elimina todas as barreiras, permitindo que o portador atinja o ápice do ET de forma imediata. Ele fornece ao usuário a versão ideal de cada alienígena, otimizando tanto a genética quanto o ambiente necessário para o seu pleno desenvolvimento, de maneira quase instantânea, como se o universo tivesse conspirado para criar o ser perfeito para cada espécie. O Bullfrag, portanto, é o exemplar perfeito de incursiano. Assim como o Quatro Braços é o exemplar perfeito de Tetramando, tipo a Luma, ela é a mais forte de Chorus, e ganhou de todos do planeta. E esse é o último? Então eu lutei com todos os Choros e nenhum merece a minha mão em casamento!
Mesmo assim, no soco contra soco, Quatro Braços subjugou. Todos os alienígenas do Omnitrix seguem esse mesmo princípio, são o ápice das suas respectivas espécies. E embora isso pareça antinatural, matematicamente não é. A natureza poderia produzir esses ápices, mas a probabilidade é tão pequena, tão multifatorial, que na prática é como se fosse impossível. O Omnitrix então não burla as regras da biologia, ele apenas joga as probabilidades a seu favor e sempre vence. Sempre que alguém vir falar que ápice da espécie é antinatural, você deve lembrar a pessoa que não há nada mais antinatural do que forçar alienígenas com biologia diversas a terem olhos padronizados na cor verde. Já fiz um vídeo sobre isso, tá aí no card. Antinatural é a Coca-Cola com um Doritos que você tá ingerindo todo dia aí, rapaz. Mas brincadeiras à parte, entendendo tudo isso, se o Ben 10.000 é o herói dos heróis, ao menos o clássico era, né? Não sei se o The Omniverse ainda tem esse título, mas ainda assim o Ben 10 milhões poderia ser o herói das eras. Em Ben 10, experiência é tudo. Ao entendermos que os aliens são ápice, devemos entender que a idade deles é uma idade equivalente à do portador. Ou seja, friagem tem 80 anos, mais 80 anos necrofrigianos equivale a 15 anos humanos. Aqui diz o seguinte, necrofrigianos, que é da raça do calafrio, eles põem ovos só uma vez a cada 80 anos. Experiência em Ben 10 é tudo porque isso foi provado várias vezes na série. Eu fico muito mais forte depois que eu cresço. Muito mais. É por isso que mesmo o Ben tendo aliens no ápice, às vezes falta experiência para ser mais poderoso, né, que outros membros da espécie. É aí que o Ben 10 milhões e o Ben 10 bilhões entram em jogo. Por serem velhos, os aliens estariam adaptados à sua idade. O massa cinzenta do Ben 10 bilhões, um Ben de 80 e tantos anos, seria um massa cinzenta ápice da espécie, cujo já teria idade equivalente ao Azimuth ou até mais. Isso faria ser o galvaniano mais inteligente de todos. Se o Azimuth já é mais inteligente que um galvaniano hiper evoluído e sabe os segredos do cosmos, eu arrisco dizer que o massa cinzenta do Ben 10 bilhões saberia não só os segredos do cosmos, mas de todo o omniverso e todas as dimensões. Eu não duvidaria nada se ele fosse mais inteligente que os Naligianos. E essa ideia de que experiência gera poder não é só do Ben 10, mas várias obras trabalham com isso. Veja, por exemplo, Vingadores Unidos ou Yu-Gi-Oh, por exemplo. O Thor, ele é um Asgardiano. E quanto mais velho um Asgardiano é, mais poderoso ele se torna. A passagem do tempo só deixa os Asgardianos ainda mais poderosos. Ou olha o Yugi roubando, como sempre, com um mago negro velho. O mago do tempo envelheceu o meu mago negro, mas ele ficou mais forte. A idade traz consigo a sabedoria. Em Ben 10 seria muito similar a esses conceitos. O Ben 10.000 mais velho, ele teria o seu Biomnitrix muito mais aprimorado, talvez com mecânicas novas, com fusões triplas ou até uma parada surreal. Fato é, ao usar um só bracelete, ele ainda poderia virar um alien só. E dependendo da biologia alienígena, o alien sendo ápice e tendo equivalência de idade, esse ET seria ultra poderoso. Isso é muito fascinante, né? Com o avanço da idade equivalente e o domínio pleno das transformações, os alienígenas do Omnitrix deixariam de ser apenas versões ápice da espécie. Eles passariam também a ser versões no ápice de experiência que o Ben 10 milhões e bilhões teriam. Seria um misto dos dois, experiência mais elevação genética ultra avançada. Então partiu ver vários exemplos disso agora mesmo. Começando por... Que tal o contratempo? A diferença gritante entre o Ben e o Maltruant não está apenas no poder bruto, mas na sabedoria acumulada. Enquanto o Ben tem um contratempo com idade equivalente a 16 anos com sua visão de mundo, o Maltruant já carregava eras de vivência e estratégia. Ele era tão imponente que ele chegou a coagir um sábio celestial e o fez apagar o Azimuth e os galvanianos da realidade alternativa do Ben negativo. O contratempo do Ben 10 bilhões seria mais poderoso que o Maltruant. E o melhor, ele seria do bem, o que torna mais interessante ainda. Ele teria domínio absoluto do tempo e poderia ter sido ativado na guerra temporal, né? Seria muito legal. E um design incrível para o contratempo do Ben 10 bilhões, ao meu ver, deveria ser inspirado nas concept arts do contratempo de 5 Years Later. Essa pegada do relojão brutal antigo, estilo uma ampulheta ambulante, é uma ideia que me agrada bastante. E outro caso que escancara como a experiência muda o poder é o dos Sker. Como um Alto Ectolord, ele tem um enorme domínio de habilidades. Ele é infinitamente mais competente do que o Ben, quando ele usa o fantasmático, mas isso mudaria completamente se estivéssemos lidando com o Ben 10 bilhões. Afinal, o fantasmático já é uma cópia perfeita do Alto Ectolord e elevado ao ápice da espécie, tendo genes optimizados. Com o passar do tempo, o fantasmático também se tornaria um Alto Ectolord, não por ser a cópia de um, mas por mérito e equivalência, por ter poderes avançadíssimos, já dominados assim como os Sker. E é curioso pensar nisso, porque biologicamente um Ectonurita apto
ápice de 10 anos já aparenta ser um adulto. O mesmo vale para um tetramano de 10 anos, né, como vimos com 4 braços. Mas a aparência não é sinônimo de plenitude. O que importa aqui é a idade de equivalência e a bagagem. Com 80 anos, o Ben 10 bilhões, ao se transformar no fantasmático, suas habilidades como intangibilidade, possessão e telecinese estariam refinadas a ponto de parecerem triviais. E se pararmos para analisar o potencial desse alien sob essa ótica, fica claro o quanto ele é subexplorado. O Ziskar passou um bom tempo lá para o período de força alienígena estando imobilizado. Mesmo assim, demonstrou poderes avassaladores quando voltou à ativa no episódio Cidade Fantasma. No clássico, a sua versão sem capa, quando adaptada ao vácuo do espaço, era capaz de soltar energia, mas os poderes telecinéticos também existiam nessa forma de acordo com o Dwayne McDuff. Mais tarde, a série mostrou que ele aprendeu a dominar essas habilidades na forma padrão, ainda sem capa, mas ele não precisava mais estar na sua forma de vácuo espacial. E pior que muita gente até hoje não sabe disso. É que tem diferença entre as formas sem capa dele lá do clássico, mas esse é ele sem capa normalmente. E esse aqui é ele sem capa estando mais forte no vácuo do espaço, entendeu? Essa aí é a diferença. O paralelo agora é inevitável. O Ziskar é como um Freeza de Ben 10, né? Um ser naturalmente poderoso que mesmo com pouco treino, ele já alcança níveis absurdos de capacidade. Ziskar, imobilizado por tempos, pode fazer os poderes da sua forma vácuo espacial serem impossíveis de serem usados mesmo em sua forma padrão, que é impressionante. Agora imagine esse mesmo alien, no caso o fantasmático, na forma do Ben 10 bilhões com domínio absurdo do Biomnitrix e um mente com décadas de estratégia e aprendizado. Simplesmente seria um dos seres mais assustadores e dominantes de todo o universo. E um design incrível que eu imagino pro fantasmático velho do Ben 10 bilhões é manter a mesma coisa, mas alterando sutilmente certos detalhes, né? Até porque a versão de 10 anos tem a mesma aparência da de 16, mudando poucos detalhes. Logo, eu iria querer que fosse desse jeito, né? Novamente falando aqui do Alexandre, né? Caso você tenha esquecido, o Alexandre é um grande omni-artista, né? Eu chamo ele assim. E o Twitter dele vai estar aí na descrição pra quem quiser acompanhar, beleza? Que o trabalho do cara é bom demais, tu é doido. Já merece o like aqui só pelo Alexandre, não precisa nem ser por mim. Pelo Alexandre, deixa o like aí, se inscreve no canal pra gente trazer mais conteúdo desse, chegar aí na meta de 300 mil inscritos, beleza? Mas é claro que nem todos os alienígenas se beneficiariam igualmente com o passar do tempo. Embora em Ben 10 a experiência seja um fator chave que amplifica o poder da maior parte dos ETs, existem exceções bem plausíveis e é importante reconhecê-las. Algumas espécies, como a própria raça humana, não evoluem fisicamente com a idade. Pelo contrário, envelhecer costuma significar uma perda gradual de força, vigor e resistência, mesmo que haja um ganho em sabedoria. E o mesmo princípio pode sim se aplicar a certas espécies alienígenas. Ainda assim, a maioria dos aliens do bem tende a envelhecer de forma vantajosa. Muitas dessas espécies têm ciclo de vida que fazem da nossa escala temporal algo insignificante. Elas vivem séculos ou até milênios. Um exemplo ao qual não tem ultra benefícios por envelhecer é o diamante. Como um Petrosapiens, ele pertence a uma espécie baseada em silício, um elemento químico, mas sua espécie também envelhece, mesmo que devagar, mas ao menos seus cristais gerados sim. É isso aí, pode mandar ver, Ion. Diamantes envelhecem bem devagar. No filme Ben 10 O Segredo do Omnitrix, tivemos um vislumbre de um Petrosapiens idoso no flashback do Tetrax. O seu corpo apresentava rachaduras, desgaste, fragilidade aparente e tudo mais, né? Isso nos mostra que sim, com o tempo, mesmo que demorado, até os Petrosapiens podem sofrer deteriorações físicas. No entanto, é aí que entra o ponto crucial. O Omnitrix não fornece qualquer versão da espécie, ele fornece o ápice da espécie. Então, se o Ben 10 bilhões acessasse o DNA Petrosapiens, o que ele ativaria não seria um diamante aleatório envelhecido, mas sim o ápice da espécie com a idade equivalente a 80 anos. Ou seja, nos padrões terráqueos seria quase como se fosse um veterano de guerra, um velho bombado de academia, sabe? Imagina aquele tipo de idoso trincado, musculoso e forjado na dor, né? Que carregava o peso das batalhas vividas e superadas. Ele teria rachaduras? Sim, graças à deteriorização do tempo através da idade equivalente. Um desgaste nobre, marcas de combate, e eu diria que o diamante 10 bilhões seria um verdadeiro colosso de guerra cristalino. Para executar essa ideia, eu pedi para o grandíssimo Alexandre ele pegar um fanart do diamante de um Ben 10.000 do Artman 196 para fazer o diamante 10 bilhões, né? O resultado ficou incrível, né? Ele baseou nesse aqui e fez uma versão do Ben 10 bilhões que, na minha opinião, ficou muito mais legal, né? Você pode até dizer, não, mas é literalmente a mesma coisa. Não, mas olha os detalhes, né? O importante são os detalhes. Tipo, ele tem rachaduras, uma barba bem maior. Ficou massa demais, né, galera? Pode admitir aí. Ficou muito legal. Agora, sobre as fusões que o Ben 10 milhões e posteriormente o Ben 10 bilhões poderiam usar com o Biomnitrix, a lógica se mantém. Se o Ben 10 bilhões utilizasse essas formas através do Biomnitrix,
Omnitrix, elas também estariam envelhecidas e adaptadas à idade equivalente da do portador. Mas aí entra um ponto interessante. Cada fusão combina duas espécies com biologias distintas, o que gera um novo dilema. Como o envelhecimento agiria num híbrido? Vamos pegar, por exemplo, o Glutãozão. Fusão entre Tocuster e Gormando, né? O gigante e o glutão. Os Tocusters, até onde sabemos, não demonstraram sinais visíveis de envelhecimento. Eles são seres colossais, criados por tempestades cósmicas, a quais ficam sozinhos nos confins da galáxia, né? Protegendo silenciosamente contra ameaças vindas do além. Nunca vimos a aparência de um Tocuster bebê e tampouco um velho, né? Eles surgem já completamente formados, como se estivessem fora do ciclo natural de crescimento que a maioria das espécies passam. Já os Gormandos, por outro lado, claramente envelhecem. O Sargento Mestre Cuca e o Sargento Ferro Fundido, eles são provas disso, né? Eles apresentam, né, sinais evidentes de maturação física e desgaste com o tempo. Isso nos leva a pensar, se uma fusão como o Glutãozão fosse usada pelo Ben 10 bilhões, o que prevaleceria? O metabolismo pré-formado dos Tocusters ou o envelhecimento biológico dos Gormandos? É aí que surgem múltiplas possibilidades. Talvez a fusão se equilibrasse entre os dois extremos, criando um novo ritmo de envelhecimento único para o híbrido. Ou talvez a natureza dominante da biologia Tocuster seja superior à do Gormando. A primeira vertente falada faria com que o Biomnitrix tratasse as fusões como uma nova espécie, com um ciclo de vida totalmente reconfigurado. Ou seja, a idade equivalente de um alien fusão dependeria da interação específica entre os DNAs fusionados. Logo, não dá para definir de todos. Cada fusão seria um caso único à parte. No caso do Ben 10 bilhões, que já teria décadas de experiência acumulada, qualquer fusão que ele utilizasse teria camadas de sabedoria e adaptação jamais vistas antes, tanto em poder bruto quanto em domínio tático, além de serem ápices da espécie. Sério, o Atômico X do velhote seria extraordinário, né? Mas já falando do Atômico X, surge a dúvida, como seria o mais poderoso VT do Ben se o Ben 10.000 mais velho o utilizasse? E bem, galera, entre todos os alienígenas do Biomnitrix, o Ben 10 milhões e bilhões, formas básicas ou fusões, o Alien X é o único que simplesmente é o mesmo em todos os momentos do tempo. Por quê? Isso porque ele não está sujeito ao tempo. O Alien X ele é atemporal. O Ben de 10, de 15 anos, o de 16, o Ben 10.000, o Ben 10 milhões ou o Ben 10 bilhões, eles literalmente se tornariam o mesmo Alien X. Aí você pergunta, como assim? Bom, o Duncan Royal, co-criador da série, ele explicou, né, que como seres que existem fora do tempo e do espaço, os sapiens celestiais são simultaneamente em tudo, né, como o gato de Schrödinger, né, um princípio físico que o gato está morto e vivo ao mesmo tempo. O Ben e o Ben 10.000 de Omniverse, que até então é o real futuro dele, né, compartilham a mesma linha do tempo e DNA do Alien X no Omnitrix e no Biomnitrix, tornando ambos os Alien X iguais. Se o Ben 10 milhões e Ben 10 bilhões fossem versões futuras posteriores, mas ainda sendo os reais futuros da mesma linha temporal Prime, eles também teriam o mesmo Alien X. Sabe, celestiais podem alterar retroativamente toda a existência. Foram eles que mudaram o traço visual da série e até as vozes dos personagens. A prova disso aparece no próprio cânone da série, né, com o Chesmut explicando todas essas interferências. E os sapiens celestiais mudam o universo o tempo todo. Até mesmo a voz e a aparência do primeiro pensador Azimuth já mudou pelo menos 3 vezes. Com cenas do passado apresentando o novo estilo visual. Segundo Charlotte Furlington, roteirista e esposa do Dwayne McDuffie, se isso está na série, é canônico. O Alien X não é só poderoso, ele é quase absoluto, um ser atemporal, cujo tem um poder imensurável. Não importa se estamos falando do Ben Prime do passado, do presente ou do futuro, o Alien X será sempre o mesmo. Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!